E aí, pessoal, o time de Renato ganhando forma. Nós vamos falar sobre o que está acontecendo nos treinos e as dúvidas. Eu vejo duas. Nós vamos falar detalhe por detalhe do time de Renato Portaluppi. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de R$ 4.000 por mês na segurança de casa? Existem milhares de vagas nesse mercado e poucos conhecem. Perfeito para quem busca uma renda extra ou até mesmo uma renda principal. Não é preciso ter experiência para trabalhar nesse segmento. Portanto, clique agora no link da descrição, assista a apresentação e entenda um pouco mais sobre esta atividade para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, os treinos começam a ganhar forma. Isso mesmo, Renato Portaluppi começa a passar uma ideia do que vai fazer no jogo contra o Vasco da Gama. Renato já fez na coletiva uma espécie de salvaguarda para algumas situações que vão ser criadas. E agora começa, ponto a ponto nos treinos, a desenvolver ideias. Hoje, por exemplo, uma mola importante do time de Renato, da engrenagem do time de Renato, voltou aos treinos. Edilson. Edilson voltou aos treinos. Podem apostar, Edilson estará em campo. Eu diria que existem duas dúvidas importantes. Uma no esquema, que reflete num jogador, e outra dentro do campo, lá no ataque. Vocês vão entender. Eu até vou pegar a prancheta aqui para a gente discutir os dois times que eu imagino que possam estar aí jogando na cabeça de Renato e que começam a ser desenvolvidos. O primeiro, no 4-4-2, com Breno no gol, e aí Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. A linha defensiva é essa. Depois vocês vão entender uma das dúvidas que eu posiciono aqui na linha defensiva. Mas, e seguindo avançando nesse sentido, Lucas Leiva como primeiro volante, Bitelo pela esquerda no tripé e Tassiano. E aí no ataque, Biel, Guilherme e Diego Souza. Esse é o primeiro ponto aqui. Para mim, a primeira dúvida, ou Lucas Leiva ou Vija Sante. A dúvida está aqui. Quando tu olha esse time aqui, bom, aí tudo fica mais tranquilo. Tu consegue imaginar e dizer o seguinte, bom, César, tá bom. Esse aí é um time muito pouco diferente. Vai ter o Lucas Leiva centralizado, vai ter os dois médios aqui, vai ter o Tassiano, vai ter o Biel, tá tudo certo. O que tem de diferente? Nada. Tu vai ter, muitas vezes, essa linha de 4, o Biel vai cair para dentro, o Guilherme vira atacante, ele forma as duas linhas, faz uma defesa no 4-1-4-1, não muda muito aí do que a gente está acostumado a ver, certo? Certo. Mas não é só isso. Essa é a primeira parte. Eu considero essa dúvida aqui uma dúvida mais simples do que a que eu vou posicionar para vocês agora. A segunda, e vocês vão entender, para mim, ela está entre não deixar o Vijaçante fora do time e trazer um dos extremas para o banco de reservas. Olha só, Breno, e aí uma linha de 3 com Jeromel, Lucas Leiva e Bruno Alves. Edilson, Diogo Barbosa, Bitelo, Vijaçante, Tassiano, e aí na frente, Diego Souza. E, para mim, Guilherme. Para uns que eu perguntei, sai o Guilherme e joga o Biel. Mudaria completamente a ideia de time, mas preservaria Lucas Leiva, preservaria Vijaçante. Eu acho que é mais por aqui do que o outro esquema. Mas aceito aqui a discussão e a dúvida, porque não é uma coisa tão simples. Essa leitura do jogo contra o Vasco, que é um dos jogos mais fortes que o Grêmio vai enfrentar,
Claro que indica alguns cuidados, claro que obriga o pensamento do cuidado. É evidente isso. Não adianta a gente ficar imaginando que não. O Grêmio precisa passar por isso aqui, pelo jogo contra o Vasco, com tranquilidade para o técnico Renato também não largar sob pressão. É assim o funcionamento, é assim que o Grêmio precisa pensar. Não adianta a gente sair muito dessa realidade. Quando tu assume um posto como esse, e imagina um posto como esse, é claro que tu precisa passar por esses trâmites, não tem como não sair disso. O Grêmio tem lá muitas dificuldades, é óbvio. O Grêmio tem um grupo que muitos jogadores estão fora de forma, e aí tu preserva alguns. Por exemplo, monta uma linha de 4 com o Edilson é uma coisa, monta uma linha de 3 zagueiros e o Edilson jogando mais da armação para o meio para frente, tu preserva fisicamente. O Diogo Barbosa já tem dificuldade defensiva, tu preserva também. E assim vai. Não tem como escapar disso. Não tem como tu fugir disso. Por isso é que eu estava conversando há pouco com a reportagem da Rádio Bandeirantes, com o Matheus Dávila, ele estava dizendo exatamente isso. E ele me disse, olha, não dá para a gente ter tanta ideia disso não. Mas acho que as duas ponderações de times são concretas. São concretas. O que ele me disse é que Bitelo vai para o jogo, que Tassiano vai para o jogo, que Edilson vai para o jogo, que Diogo Barbosa vai para o jogo, que Jeromel vai para o jogo, que Bruno Alves vai para o jogo, que Diego Souza vai para o jogo, que um dos homens de lá devem ir. E aí entra a dúvida, Vijaçante ou Lucas Leiva? Se ele fizer Vijaçante ou Lucas Leiva simplesmente é mudar A por B. Se ele bota os dois, tira um dos extremos e monta o 3-5-2. Só que o Renato tem um jogo no meio do caminho que ele está tratando como decisão de mundial e é assim que tem que tratar. O que o Renato está pensando nessa hora? Eu vou dar arma para o inimigo? Ninguém vai saber o meu time. Ninguém vai saber. Por isso é que eu insisto nos 3 zagueiros, que eu insisto nessa realidade de tirar um dos extremos, trazer o Guilherme. Ele tem conversado muito com o Guilherme, exatamente por isso. Então, este ponto me parece crucial dentro da nossa conversa. Crucial dentro da nossa conversa. Um Renato cauteloso, um Renato que cuida das características dos jogadores que estão com dificuldade física e um Renato que cuida também das lideranças do grupo. Não tirar Lucas Leiva, não tirar o próprio Vijaçante, que também está dando uma contribuição positiva, preservar os zagueiros e fazer um time coeso, forte, que consiga, assim, fazer o enfrentamento tão necessário para um jogo tão complicado e um jogo que vai ter na torcida o diferencial. A torcida do Grêmio estará em grande número. A Arena já imagina na casa de 50 mil torcedores e o domingo vai receber, sim, uma festa como recebeu no jogo contra a equipe do Cruzeiro naquele episódio. Portanto, Renato começa a montar o time. Já temos uma ideia. Coloquei aqui para discussão, queria a opinião de todos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.